Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 15 de noções de eletricidade e eletrônica. Na nossa última aula, nós aprendemos conceitos, definições importantes a respeito do display de cristal líquido, multiplexador, aplicações de multiplexador e o demultiplexador. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através da aritmética digital com a adição decimal. O que seria essa adição decimal? É a adição que já fazemos no nosso dia a dia na nossa matemática. É a operação de soma entre números que vão gerar um resultado. Então, nós começamos pelo dígito menos significativo, que é esse aqui, mais à direita. No caso do exemplo, nós temos 6 mais 1, resultando 7. Agora, nós iremos para a segunda posição, que vai fazer a operação de soma do 7 com 6. 7 mais 6 dá 13. Boto 3 aqui, vai 1. Esse vai 1 também pode ser chamado de carry, certo? No caso aqui, eu já estou na terceira posição. Então, o 1 que veio desta operação aqui vai ser somado com 3. 1 mais 3 é 4. 4 mais 4 dá 8. Que vai ser o resultado desta operação. Agora, nós temos a adição binária. Na adição binária, a operação da adição é realizada exatamente da mesma forma que a adição de números decimais. Entretanto, apenas 4 casos podem ocorrer na soma de 2 dígitos binários, no caso os bits, em qualquer posição. E que casos seriam esses? Seriam estes daqui, onde 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 0, vai 1 para a próxima posição, e 1 mais 1 mais 1 dá 1, mais o carry de 0 para a próxima posição. Então, aqui nós temos um exemplo onde somamos o número 3 mais 6, que tem que dar o resultado 9. Então, aqui nós temos os números binários representando estes números decimais. O 3 é 0, 1, 1. O 6, 1, 1, 0. E o 9 é este daqui, que foi o resultado desta operação de soma dos números binários. Como aqui foi feita essa soma? Primeiro, começa da direita para a esquerda, porque é o dígito menos significativo. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0, vai 1. Resultando no número binário do número 9. Aqui nós temos um segundo exemplo, em que vai realizar uma operação de soma entre o número 9 e o número 15. Então, qual é o número binário de 9? Convertendo, nós temos 1001. E o do 15 vai ser 1111. Então, como é feita a operação da soma dos números binários aqui? Nós fazemos da direita para a esquerda, porque começamos no dígito menos significativo. Então, 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 1 mais 1 vai dar 1, que vai 1, certo? Formando aqui o número 24 em binário, que é o resultado desta operação. Então, aqui não é necessário considerar a adição de mais de 2 números binários de uma vez. Quando mais de 2 números devem ser somados, os 2 primeiros são somados e o resultado é somado com o terceiro número e assim por diante. E aqui nós temos o complemento de 1. O que seria esse complemento de 1? É a simples troca do bit 0 pelo bit 1 e do bit 1 pelo bit 0. Como podemos observar aqui neste exemplo. O 1 foi trocado por 0, o 0 trocado por 1, 1 trocado por 0, 1 trocado por 0, 0 trocado por 1 e 1 trocado por 0. Então, aqui, esta sequência de números binários formou o complemento de 1 deste número aqui, certo?
E nós temos também o complemento de 2, que é obtido tomando o complemento de 1, somando com 1 na posição do bit menos significativo. Como isso é feito? Aqui no exemplo, nós temos essa sequência binária, que significa o número 45, certo? Primeiro é realizado o complemento de 1. Como é o complemento de 1? Troca 1 por 0, 0 por 1. 1 troca por 0, 0 troca por 1, 1 troca por 0, 1 troca por 0, 0 troca por 1, 1 troca por 0. Aqui é a sequência do complemento de 1 do número 45. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar o 1 na posição do dígito menos significativo e assim obter o complemento de 2 do número 45. Então aqui, como vocês já sabem, só é utilizar aqueles casos para realizar a soma binária, certo? E aqui neste exemplo, obteve este resultado, que é o do complemento de 2 de 45. Aqui nós temos um outro exemplo, em que nós temos um número binário original. Se você fizer a conversão, você vai saber qual é ele. Em que é feito inicialmente o complemento de 1. Em seguida, é feita a soma com 1 no dígito menos significativo. E assim, foi feita a soma binária, utilizando aqueles casos que a gente já viu, resultando no complemento de 2 do número binário original. E aqui nós temos a representação de números com sinal usando o complemento de 2. O sistema de complemento de 2 para a representação de números com sinal funciona da seguinte maneira. Se o número for positivo, a magnitude é representada na forma binária direta e um bit de sinal 0 é colocado em frente ao bit mais significativo, ou seja, o que fica mais à esquerda. Se o número for negativo, a magnitude é representada na forma de complemento de 2 e um bit de sinal 1 é colocado em frente ao bit mais significativo, mais à esquerda. Então, o sistema de complemento de 2 é usado para representar números com sinal, porque, conforme vamos ver, nos permite realizar a operação de subtração, efetuando, na verdade, uma adição. E isso é importante porque o computador digital pode usar o mesmo circuito tanto na adição quanto na subtração, poupando assim o seu hardware. Então, aqui nós temos um exemplo para que vocês possam observar como é feito essa representação de números binários com sinal, certo? Aqui temos a representação do número 45, no caso aqui é o 45 positivo. Então, por isso, fazendo a conversão em números binários, 45 vai ser 101101. Como ele é um número binário positivo, simplesmente adicionamos o número 0 aqui, o bit 0, representando o número positivo. Como aqui o 45 é negativo, é preciso fazer o complemento de 2 desse número e, no final, inserir o bit de sinal que representa o número negativo. E que bit de sinal é esse? O bit de sinal aqui, no caso, vai ser o número 1. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês do número 13 positivo. E como fazemos essa representação aqui deste número? Simplesmente transformamos em números binários. Vocês já conseguem fazer a conversão do número decimal em binário. Só é fazer divisões sucessivas por 2. Por que é por 2? Porque é um número de base 2, que ele é um número binário, certo? Então, o resultado do número 13 em binário é 1101. Aqui, como o número é positivo, simplesmente adicionamos o bit de sinal 0 para representar a sua positividade. Já aqui, nós temos o número menos 9, certo? No caso, primeiro, sabemos quem é o número 9 em número binário. O número 9 em binário significa 1001. Faz o complemento de 1 deste número. Depois disso, soma 1 ao bit menos significativo. E
Assim, faz a operação da soma binária, resultando o seu complemento de 2. Certo? Então, complemento de 2 do número 9 é 0111. Como esse número é negativo, nós vamos fazer o quê? Quando tivermos o resultado do complemento de 2 do número, vamos inserir o bit de sinal, que aqui no caso é número 1, porque ele representa um número negativo. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês façam estas operações aqui. No caso, eu já dei para vocês quanto é o número 3 em binário e quanto é o número 2 em binário também, certo? Então, eu quero que vocês façam o complemento de 2 do número 3 positivo e do número 2 negativo. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo sobre aritmética digital, onde nós vimos a adição decimal, que é uma adição que já fazemos no nosso dia a dia. É a operação de soma normal da matemática. Nós vimos que na adição binária é feita da mesma maneira que na adição decimal. Nós vimos também como fazemos para encontrar o complemento de 1 e o complemento de 2 dos números. E vimos que o número 0 é utilizado para representar, para dar o sinal do número positivo. E o número 1 seria utilizado para representar um número negativo. Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.